para a Globo e disse que, né, aumentou o risco do Moraes mandar Bolsonaro para a prisão comum ou para a papuda, na expressão usada por essas pessoas próximas ao ministro, que trabalham no gabinete do ministro. Ninguém é trouxa! Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí! Do jornal O Globo, as novas sanções do governo dos Estados Unidos, a mulher do ministro do STF, ele... Ai, que homem! Alexandre Ditador de Moraes, Viviane Bart de Moraes e a empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que é dona dos imóveis da família, devem dificultar a concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro no momento em que for definido onde ele deverá cumprir a pena de 27 anos, na qual foi condenado no julgamento da Loucademia do Golpe. Aliados de Moraes, ou seja, o gabinete de Moraes ligou para a Globo e disse que, né, aumentou o risco do Moraes mandar Bolsonaro para a prisão comum ou para a papuda, na expressão usada por essas pessoas próximas ao ministro, que trabalham no gabinete do ministro. Ninguém é trouxa! Ninguém é trouxa! A Globo é assessoria de imprensa do Careca. Se a Globo tem fonte, eu também tenho. O Moraes mandou gente do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Agora, o que eu acho engraçado, ai, que covardia, estão pegando a minha mulher. Ai, tadinha da mulher dele, né? Comprou um imóvel de 12 milhões à vista, sem financiar, com o dinheiro dessa Lex Luthor, né, da Lex, uma mansão de 750 metros quadrados. Aí comprou um outro imóvel de alto padrão em São Paulo, quase 4 milhões e pouco. Coitadinha, né? Ela que é especializada em tribunais superiores. Ai, como eu queria fazer essa especialização em tribunais superiores. Eu fico imaginando se tem provas para fazer, se a prova é escrita, se ela é oral, se tem condicionamento físico, porque o que dá dinheiro no Brasil hoje é ser especializado em tribunal superior. Agora, quando ele mandou a Polícia Federal apalpar a filha do Oswaldo Eustáquio, menor de idade, porque o Oswaldo Eustáquio estava enredado com fake news, e ele mandou a Polícia Federal lá, e a Polícia Federal abusou da menor de idade. Isso é covardia. Quando o juiz de instrução do gabinete dele, Ayrton Vieira, acelera, Ayrton, que perdeu o visto ontem, falou o que falou de uma menor de idade num processo de estupro de vulnerável, aí não é covardia. E eu fico bravo porque eu pago 60 mil de danos morais para um covarde que nem o Ayrton Vieira falar o que falou de uma criança miserável que se prostituía para não passar fome. Isso é covardia. Agora, defender mulher de milionário eu não vou fazer, não. Não vou. Não vou porque ela se deita com esse homem. Ponto 1. Ponto 2. Porque o Instituto de Estudo Jurídico, que compra 16 milhões de reais em imóvel, não passa pela minha cabeça. Não passa pela minha cabeça. Terceiro, porque ninguém ficou com pena da filha do Oswaldo Eustáquio, quando foi apalpada por policial federal, que foi lá a mando do Alexandre. Não vou. Ai, que covardia! Que ele é o covarde maior desse país. Porque quando é com menina pobre, ninguém acha covardia.
Assim como ninguém achou covardia quando um segurança do Lula, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, deu um murro no peito mastectomizado da Délis Ortiz, uma repórter da Globo, que ousou fazer a pergunta para o Nicolás Maduro, que estava como convidado de honra, como autoridade de Estado aqui no Brasil. Aí ninguém achou covardia. Agora, uma mulher que compra num ano 16 milhões em imóveis à vista, que é casada com um ditador do Brasil, eu não vou achar covardia nenhuma. E covardia é isso. Um juiz se prestar este papel ilegal, inconstitucional, pornográfico, indecente, porque a lei orgânica da magistratura, ela proíbe um juiz de falar fora dos autos. Ele não está falando fora do autos, já falou. Ele já foi para a Globo em janeiro de 2024, para quem não se lembra, deu uma longa entrevista onde ele se colocou como vítima e onde ele prejulgou quase 2 mil brasileiros. E agora tá, eu não vou falar mais fora dos autos. Eu mando alguém do meu gabinete ligar anonimamente. E a Globo, que é assessoria de imprensa, solta. E para falar anonimamente alguma coisa relevante, alguma coisa até mesmo cordata, não. Ele manda alguém do gabinete ligar para a Globo para ameaçar o Bolsonaro, que sequer no telefone pode falar. Então ele está usando o Bolsonaro como Judas em sábado de aleluia antigamente. Além disso, depois eu entro nessa. Holiday, vamos ficar aqui com o Bolsonaro mais uma vez usado de refém. Se isso não é tortura, eu não sei mais o que é. Olha, Pavinato, isso é um negócio assim, extremamente chocante. Porque o que nós estamos vendo aqui é uma chantagem. Porque, veja, o Bolsonaro não tem contato com o filho nos Estados Unidos. Não tem influência alguma sobre as negociações que estão acontecendo, envolvendo as sanções, seja contra o próprio Moraes, a esposa dele, ou qualquer outro ministro ou autoridade brasileira. Ele não tem celular, não tem contato com ninguém, está proibido por uma decisão do próprio Moraes. Aí a equipe dele, ou ele próprio, faz chegar à imprensa o seguinte: olha, se essa sanção aí contra a minha esposa continuar, o Bolsonaro não vai cumprir a prisão em casa. Ah, mas acabou de ser diagnosticado com câncer. Dane-se. Ah, mas ele teve uma cirurgia. Dane-se. Ah, mas ele levou uma facada e ainda tem consequências, aderências intestinais. Dane-se. Ah, mas recentemente teve um quadro de pré-síncope, queda de pressão, quase entrou em choque hipovolêmico. Dane-se. A minha esposa precisa ser salva. Ou ele vai para a cadeia, independentemente da saúde dele. Isso é chantagem. E aí alguém poderia dizer, não, mas como você sabe que foi o próprio Moraes que disse? Como você sabe que foi a equipe dele? Porque toda vez que alguma notícia é vazada para a imprensa e que incomoda Alexandre de Moraes, ou que não sai da equipe dele, ele desmente imediatamente. Basta você olhar a semana passada. Semana passada saiu a seguinte notícia, ou no Globo ou na Folha, dizendo há um acordo com o STF para que não haja anistia, mas haja a PEC da dosimetria. Quase que instantaneamente vem uma nota, desce uma nota de Alexandre de Moraes, do próprio, não era nem do STF, do próprio Alexandre de Moraes. Não faço negociação, não estou articulando, não recebi ninguém, a notícia é falsa. Houve um desmentido dessa? Houve um desmentido do gabinete de Alexandre de Moraes de que não, eu não estou ameaçando jogar Bolsonaro na cadeia por causa da minha esposa. Houve uma nota de Alexandre de Moraes dizendo, não, eu não estou colocando em risco a saúde de um homem de 70 anos com câncer, operado recentemente, para salvar a minha esposa. Não, eu não estou fazendo isso. Não houve uma linha. O STF, enquanto instituição... não teve uma linha porque levaram o Aécio de volta lá agora. Se não tinha, eu acho que tinha. Não, eu confundi as coisas. Desculpa, continua. Não houve nenhum pronunciamento. E por que não houve um pronunciamento? Porque está sendo passado um recado. E o recado é: utilizaremos
o Poder Judiciário, utilizaremos os processos que temos no STF como uma arma para nos protegermos das sanções. Isso não é justiça. Isso é vingança. Olha, eu vou dizer uma coisa. A Valéria Pires, que nos assiste aqui. Valéria, eu agradeço muito. Valéria Pereira, eu agradeço muito as suas palavras de apoio, mas eu só vou lhe advertir de uma coisa. Eu peço, ela falou assim, né? Pavinato e Moro no STF. Não me coloca no mesmo balaio que o Sérgio Moro, não. Tá? Não me põe no mesmo balaio do Sérgio Moro. Porque se o Alexandre de Moraes faz o que faz, quem deu esta ideia de juiz super-herói foi o Sérgio Moro. Quem deu essa ideia de que para vencer um vilão político é preciso usar de meios extra-legais foi o Sérgio Moro. Só que o Sérgio Moro era um juiz de primeira instância. Ele é o juiz de última instância. E se o Sérgio Moro fosse alguém justo, se o Sérgio Moro estivesse preocupado com a cleptocracia que voltou ao Brasil, ele, como senador, já poderia ter feito algo que ele não fez. Que algo? Não sei, ele é o senador. É ele que ganha 43 mil por mês, tem 50 assessores, verba para todo lado, e tem uma mulher também que ganha dinheiro do contribuinte, tem seus assessores e verba para todo lado. Porque o Sérgio Moro inventou esta roda da desgraça, na qual, esta roleta da desgraça, em que o Brasil foi jogado. Foi ele que começou com esta moda. E se tem palhaço aqui que fica dizendo, charagade, vocês vão tomar no cofre de vocês também, sabe por quê? Porque eu passei de 2017 até desde 2017 até 2000 e pouquinho, 2020, 2019, sendo chamado de comunista, porque eu estava defendendo o Lula. Não estava defendendo o Lula, eu estava defendendo o devido processo legal. Eu estava defendendo o devido processo legal. Se eu dizia que o Moro humilhava o advogado do Lula, que era o Cristiano Zanin, era porque o advogado tem prerrogativas, tem seus direitos. E, se eu digo que o Alexandre de Moraes humilha advogado, porque ele fez a mesma coisa que o Sérgio Moro fez com o Cristiano Zanin, o Alexandre de Moraes fez com o Jeffrey Schichini, por exemplo. A mesma fala, se o senhor quer organizar audiência, preste concurso, coisa do tipo. O mesmo tipo de ofensa. Então, eu posso ter minhas preferências políticas. Mas, quando se trata de direito, eu tenho que respeitar a técnica na qual eu sou graduado, pós-graduado, mestre, doutor e quase livre docente, porque eu não sou picareta. Eu não faço parte dessa gangue de picareta que invadiu o STF, ocupou sem ter legitimidade possessória para o cargo, porque não tem notável saber jurídico, e se tem, não usa. Eu não sou um idiota útil, como esse bando de jurista, que é jurista porque vive de juros e não porque estuda o direito, que chega ao absurdo de contrariar o que está escrito na Constituição para chupar os ovos do STF. Só para ganhar um caso aqui e outro acolá. Eu ia dizer casinho, mas é tanto dinheiro. Né? Como eu não tenho esse encanto pelo dinheiro, como eu não tenho essa ganância na minha vida, eu acho que se trata de um bando de imbecil. Pode ser que eles estejam certos, estão fazendo aí o futuro dos filhos deles. Os filhos deles vão ser ricos, os netos vão ser ricos, e ninguém vai se lembrar da infâmia que foi preciso para surgir aquela fortuna. Não é o meu caso. Se hoje o Bolsonaro é vítima do golpe de Estado dado pelo STF, ele é vítima de um golpe de Estado, e golpe de Estado é um golpe contra o direito. E o que o STF faz é dar um golpe todo santo dia. O Alexandre de Moraes, o que ele faz é violar diversas leis. A Constituição, principalmente a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei. É uma lei. É uma lei. E se é uma lei, ele não cumpre a lei.
E se não cumpre a lei, o Alexandre de Moraes não passa de um infrator poderoso. Um infrator. Está na mesma classe do Marcola, talvez, que é um infrator poderoso. Um infrator poderoso protegido por Brasília. Isso tem muito em comum. Muito em comum. Porque quando você infringe a lei, você é um infrator da lei. Está claro isso? O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.